e adequação social. Recording is on. O Bakunin também diz que o processo de governo popular é um processo de transformar a maioria dos proletariados em prisioneiros do Estado. Porque quando você define um polo revolucionário, o que você está definindo, de fato, é uma moralidade. Uma moralidade que inclui a ideia de que os contra-revolucionários são traidores. Que aqueles que não são revolucionários, no mínimo, não têm consciência. E, portanto, são incapazes de dirigir, se autodirigir e dirigir a sociedade para um lugar melhor. E esse preconceito nós vemos aí todos os dias, com os partidos políticos, por exemplo. O que é o partido político, se não um exército, né, onde tem um grupo de iluminados que determinam para onde deve caminhar tal coisa. Isso inclui, inclusive, o exército de anarquistas. Não quero dirigir essa crítica só aos outros, tem que dirigir a nós mesmos, né? Porque, afinal de contas, nós, às vezes, agimos também como iluminados. Porque o Bakunin ele considerava o seguinte: quando há liberdade, a solidariedade é de outro tipo. Ela é de um tipo especial. O Durkheim, ele falava da solidariedade orgânica, né? A solidariedade mecânica, ou a solidariedade necessária, que seria uma solidariedade instintual, digamos assim. O Bakunin, ele considerava que a solidariedade, quando ela é uma solidariedade obrigatória ou de todos, ela é não solidariedade. Ela é o contrário da solidariedade. Porque ela fere a liberdade. A solidariedade, ela é, sobretudo, uma ação sua, individual. Ainda que eu pregue a solidariedade de todos, a solidariedade social não passa de uma abstração. Senão quando eu a organizo do ponto de vista específico. Ele diz que não se realiza enquanto ação individual, mas como forma de Estado que substitui a pessoa. Por exemplo, as políticas públicas. As políticas públicas, elas combatem o racismo? Não, elas permitem o Estado combater o racismo. É o Estado que combate. A sociedade continua racista. Aliás, piorando, né? Se você for considerar que a política pública de cotas, muito bem-vinda, inclusive, não conseguiu derrubar o racismo, você compreende que as políticas públicas elas substituíram a ação individual antirracista. Com efeito positivo, porque, claro, que com as cotas os trabalhadores negros conseguem entrar na universidade, mas você deixou de fazer a política antirracista do ponto de vista individual, que agora está sendo feito pelos movimentos, tanto os movimentos feministas quanto os movimentos, ainda que eu tenha crítica, tanto aos movimentos feministas burgueses quanto os movimentos negroides ou negros burgueses, não classistas. Ainda que eu tenha crítica, eles têm um papel importante nessa ação individual. Olha, isso aqui eu não faço, isso aqui não dá, isso aqui, né? Como mudança de comportamento individual. A solidariedade, para Bakunin, ele precisa ter esse componente espontâneo, essa decisão espontânea. Eu não quero ser racista.
Eu não quero ser homofóbico. Eu não quero ser misógino. Eu não quero explorar. Isso é uma ação que deve ser propalada e propagada por todos, mas que tem que partir da crítica individual. É para mudar o comportamento individual. E toda vez que essa mudança de comportamento individual é substituída pela ação do Estado, quer dizer, a minha solidariedade com a mulher que está apanhando é chamar a polícia. Pô, até a polícia chegar, a mulher já morreu. Eu não vou lá. Eu não faça isso. Pô, não faça isso com essa pessoa. Porque ela é japonesa, porque ela é preta, porque ela é judia. Eu tenho que intervir. Mas não. O que se prega na solidariedade estatal? É que se chame a polícia. É que se dê ao Poder Judiciário a última palavra sobre a ação individual. E retira da comunidade e das relações entre as pessoas a crítica a esses comportamentos que são basicamente comportamento capitalista. Porque quem é o racismo se desenvolve mais fortemente, né, com a vinda da sociedade dos proprietários, que é a sociedade pré-capitalista. E depois se desenvolve com outro estatuto no comércio de escravos, né, pelo colonialismo. Então, ele é, fundamentalmente, uma relação de proprietários, uma relação capitalista. Ora, o antídoto social e individual para estas questões não serem solidariedade de Estado, mas serem solidariedade individual, é a divulgação e ampliação para o Bakunin daquilo que ele chama de prática coletiva e de ciência, que constitui para ele a forma fenomenológica de mudança indivíduo-sociedade, indivíduo-social. Bom, com isso, claro que nós não terminamos, mas a gente fecha um pouquinho essa história de por que o Marx e o Bakunin se confrontaram na ideia de estrutura da sociedade lá, da Internacional dos Trabalhadores. Um pregava que a Internacional devia querer o poder político, por exemplo, poder do Estado, e ter uma filosofia oficial. E o Bakunin dizia, não, ele não tem que ter uma filosofia oficial e também não tem que querer o poder do Estado, porque se transformando em poder do Estado, ele deixaria de ser uma organização de baixo para ser uma organização dos de cima. Você apenas mudaria de lado, né? Você, como súdito, passava a ser o rei. O Bakunin olha, então, a Comuna de Paris, a ação de Louis Michel e de outros, principalmente dos proletariados urbanos e dos deserdados de Paris, como e aquela comuna que demorou, sei lá, uns 4 meses, 3 meses, 4 meses, ela fez coisas que em nenhum lugar do mundo tinha se visto antes. Nova relação econômica, autogestão coletiva, decisão coletiva das coisas, respeito à individualidade. Tinha um monte de questões e, evidentemente, naqueles poucos meses da Comuna de Paris, o Estado deixou de existir, não tinha mais Estado, porque cada lugar se auto-organizava. Foi aí que também surge uma ideia mais firme de federalismo.
né, desses pequenos grupos se federalizarem para organizar a solidariedade, mas não é intervir na relação que o outro está tendo, que o seu bairro pode se organizar de um jeito, o outro pode se organizar de outro jeito. Isso é importante, a falta desse centralismo é importante, porque ele implica várias novas experiências. Por exemplo, em Angola ou no Brasil, você vê o quê? Uma centralidade da forma de organização. Né? Então, tu vai em Quixeramobim, no Ceará, a estrutura de Estado do município lá é idêntica à estrutura da cidade de São Paulo, no sudeste do país. A estrutura política virou mais ou menos uma estrutura comercial também. Porque se você pega a estrutura comercial de São Paulo, você não vai ver diferença da estrutura comercial de Luanda, ou de Nova Delhi, ou do Novo México, ou de Guadalajara, de Lima. Porque a tendência da economia mundo, como diz o Bernstein, é padronizar as relações e evitar que se tenha novas experiências, né? Inclusive organizacionais, como teve, por exemplo, em Rojava, com as mulheres de Rojava, né? Ou como são os zapatistas, algumas comunidades zapatistas, e cada comunidade tem um jeito particular de existência e de se auto-organizar. Não existe um zapatismo, né, que organiza de cima para baixo. Não, cada comunidade vai lidar com as suas tradições e com as contradições das suas tradições. E vai fazer o processo interno de evolução, né, de desenvolvimento de suas formas políticas e morais. Né? Há povos onde as crianças que nascem gêmeas, uma tem que morrer. Há outros povos onde chegar aos 12 anos tem que passar pelo ritual da transição para a sexualidade da vida adulta. Tem outros povos, como o judeu, que nasce, ele já vai lá e como é que fala? Circuncisão. Circuncisão. A palavra não sai. Circuncisão. Então, você tem... e essas contradições, de todas essas maneiras, que de certa forma são violentas, né, em relação ao indivíduo que está sendo violado ali, a criança, imagina, uma circuncisão no pênis de uma criança. Né? Não é diferente de cortar o ímen de uma menina, né? Assim, de forma geral, da violência. Isso vai ser uma discussão que tem que se dar entre aquele povo ali. O Bakunin acredita que essas diferenças e as diferenças de desenvolvimento das lutas, quando elas são livres, elas também acabam sendo generalizadas. Elas também acabam evoluindo por uma questão maior, de forma espontânea, e não de cima para baixo. O Bakunin também percebeu que, com a Comuna de Paris, que o voto universal era uma mera falácia, que era uma forma de reposição da desigualdade e de fazer com que as pessoas acreditassem que através dos votos, e não através da luta contra o capital, elas pudessem modificar as coisas, e quando, na verdade, elas apenas são inseridas no sistema de domínio. Por isso que o Bakunin, diferentemente de Marx, que no Manifesto Comunista de 1848, depois refeito em 1831, vai pedir que se apoie o voto universal em toda a classe trabalhadora, o Bakunin e os seus comandados, ao contrário, vão dizer que para os trabalhadores não participarem do processo de cidadanização. Porque a cidadania se colocaria como solução normativa ideal
e retiraria os trabalhadores da luta real contra o capital. Em vez de ele lutar contra o capital, ele ia pedir reforma legal ali. Né? Como se a reforma legal pudesse modificar as relações reais, as relações de exploração real que o capital tem sobre o trabalhador. E aí também o Bakunin passa a definir o seguinte, eu já tinha falado isso com o Del uma vez, mas agora a gente retoma um pouquinho, que ele vai buscar isso lá de Stirner, né? Ele vai dizer que não se deve fazer a luta política. Ele vai dizer que se deve fazer a luta social e individual. Que essas duas lutas são diferentes. A luta política é sempre uma luta pelo poder, seja numa organização sindical, seja numa organização de Estado. O que mais importa, na verdade, é que as pessoas se transformem e não queiram mais exercer o poder sobre ninguém. E também se recusem a obedecer a qualquer. Ao contrário do que prega o voto universal, que é você, ao votar, submeter e doar a sua liberdade à pessoa na qual você votou e a toda a estrutura social que te levou à votação. E você passa a ser um membro da sociedade que se submete ao voto, à maioria do voto, ou à expressão desse voto. Então, o Bolsonaro é meu presidente porque a maioria votou lá e eu devo me submeter a isso, ainda que ele seja um fascista. Desse ponto de vista, não importa se o nome dele é Bolsonaro ou se é Lula, porque a minha obediência será igual do mesmo jeito. Embora do ponto de vista social e econômico haja muita diferença entre Lula e Bolsonaro, deste ponto de vista, do ponto de vista da obediência ao Estado, é a mesma coisa. Porque não importa o nome. Pode ser Dória, pode ser Bolsonaro, pode ser Ciro, pode ser qualquer um. O que importa é que você, ao participar do processo eleitoral, você participa da estruturação do Estado e da legitimação desse Estado. Mas essa legitimação não se dá em vão. Ele se dá com a alienação da sua vontade na vontade do representante. E a sua subordinação à vontade dos representantes por si eleitos. É o paradoxo do Rousseau. O paradoxo do Rousseau é esse, né? Você é livre dando a sua liberdade. É o paradoxo do Rousseau. Né? À medida que eu dou minha liberdade, eu me torno livre. À medida que eu organizo o Estado sou eu. E, ao mesmo tempo, esse Estado oprime a mim. É o paradoxo do Rousseau. Na verdade, devia ser o chamado de paradoxo do Rousseau, que chamam por aí. Mas devia ser chamado o paradoxo do iluminismo. Porque tanto Rousseau quanto Locke, quanto Montesquieu, quanto menos o Diderot não, quanto Hobbes, né? Aliás, o Hobbes, eu tenho uma admiração profunda pelo Hobbes, que o Hobbes é um dos caras mais honestos, né? que tem na filosofia iluminista. Você pode até divergir dele, né? Mas ele não te enrola, né? Ele fala, isso aqui é isso aqui. Né? E ele tem aliás, ele é a base de todo o iluminismo posterior. Né? Todo mundo lá se reporta a Hobbes para definir a questão da sociedade civil e do Estado. Exatamente contra essa ideia de Estado
que o Bakunin, e, portanto, contra o iluminismo, que o Proudhon, o Stirner, o Proudhon e o Bakunin vão se opor. E a gente não pode perder isso de vista, porque muitas vezes os anarquistas se comportam como iluministas e acabam não percebendo que o anarquismo é a versão da negação pura do iluminismo. É óbvio que o anarquismo também vai ser superado, né? Como qualquer outra coisa. Mas ele, dentro dessa estrutura, é o que o Proudhon chamou de a negação pura. É através da negação de todas as formas de poder que você constrói uma sociedade igualitária que já não tem mais sentido essa relação anterior. Para o Bakunin, então, a política é exatamente essa instituição das relações de poderes desiguais. Para ser uma negação de toda essa relação, é preciso que ele não combata só e apenas o Estado. É preciso que ele combata também a sociedade fundada pelo Estado. O conceito que se tem é assim, por exemplo, em Hegel, a relação indivíduo-coletivo se dá, e aí o Estado seria a superação dessa relação entre indivíduo e sociedade, e coletivo. Para Kant, o indivíduo entra em contradição na sua natureza, da racionalidade, na natureza da racionalidade, e que a liberdade só pode ser um conceito racional. Para instituir a racionalidade no instinto humano, o instinto humano é um instinto que não tem justiça, não tem verdade, não tem nada, é preciso ter uma organização coercitiva. Essa organização é o Estado. Essa organização tem que ser uma organização racional. Ela tem que ter uma racionalidade pura, ao mesmo tempo que ela tem uma racionalidade efetiva, ou seja, a razão prática. Essas estruturas de pensamento levam necessariamente à ideia de que o ser humano, o homem, né, a mulher, os Homo sapiens, ele tem um defeito. E qual é o defeito? É a contradição entre razão e sensível. Entre razão e instinto. E em cima dessa contradição entre razão e instinto, que a razão vai estruturar uma forma de coerção e impedimento dos instintos. Vão surgir, com Stirner e com Nietzsche, principalmente, e não devemos deixar de falar com Spinoza, apesar dele ser religioso, essa contradição aí jogada num campo de interesses. Que essa contradição é uma contradição interessada. Né? E que, na verdade, o poder, a vontade de poder, ela determina essa contradição. E essa contradição, no fundo, tem uma outra determinação. Veja, eu uso a palavra determinação. Qual é a outra determinação? A última determinação é de que os instintos são maus. Os instintos são sempre maus. E a racionalidade é sempre boa. Aquilo do sensível que pode ser aproveitado, tem que ser aproveitado de forma racional. E, em cima disso, se organiza a coerção social a partir do Estado e que vai dar uma coerção muito maior que vem lá com Freud, né, com a coerção da consciência, com o superego, fazendo o papel do Estado, né, dentro de você.
Claro que isso, na verdade, se inicia lá com Lutero, né? O Lutero é o cara que começa a colocar, como diz muito bem, uma frase linda do Marx, né? Que o Lutero tira Deus do lado de fora e põe Deus do lado de dentro, né? Põe Deus dentro de você. Então o vigia já não era o Papa, você era o seu próprio vigia, né? Você se torturava, se matava, se punia, se culpava, né? E a partir desse momento, onde se estabelece a culpa própria, você passa a ser uma presa fácil para a moralidade. E você se culpa por tudo. Tudo é culpa, né? E a partir do momento em que a culpa se estabelece, né, é possível, então, estabelecer que o humano é mau. Porque você já, né, você próprio se culpa pelas suas ações. Você não vê mais que você também, veja, estou falando a palavra também é produto do meio. Além de ser produto de si mesmo, você também é produto dessas micro-relações e das macro-relações. E que muitas das coisas que você se sente culpado, na verdade, não são culpa sua. São determinações externas. Mas que você passa a internalizar, né? E quando internaliza, você se automagoa, se autoflagela, né? Obviamente, ó, nós estamos todos de roupa aqui, todos vestidinhos, né? Nós temos, nós temos vergonha de mostrar nosso corpo em público, não pode, isso é proibido. Mas isso não é coisa sua, porque nós nascemos pelados. E nós só usávamos roupa quando determinado por aquilo que o Bakunin chama de clima. Né? Se está muito frio, tu bota uns negócios em cima de você para se aquecer. Se está muito calor, você tira tudo. Não tem sentido aqui em Barreiras, por exemplo, 40 graus durante os dias, 40, 45 graus, eu ter que andar de roupa em tudo quanto é lugar. Não tem lógica, inclusive do ponto de vista racional, mas tem lógica do ponto de vista da razão, da moralidade e da relação da culpa e da retirada da consciência de si próprio. Então você passa a se comparar com o outro. Né? Então estou sempre me comparando ali com o outro. Que essa comparação com o outro faz com que eu não seja eu mesmo. Eu tenha que sempre estar me comparando com outra pessoa. Ou seja, a negação da exploração é também a negação de toda ruptura com nossa individualidade. E Bakunin, então, retoma essa ideia de que não pode haver uma sociedade feliz sem um indivíduo feliz. Tem uma frase, eu acho que é da Emma Goldman, onde ela fala que se eu não posso dançar, a revolução não é minha. Né? Você, porra, que merda é essa? Eu posso... tá todo mundo feliz, mas eu não posso dançar. Está proibido dançar. Não tem... Veja, é uma metáfora, né? É uma metáfora daquilo que Epicuro já falava. A felicidade nunca pode ser geral, porque ela depende de condições individuais. Todo mundo pode estar feliz, inclusive você muito triste, querendo se matar. Você vai numa festa, todo mundo se sente bem, você está mal. A felicidade, ela não depende do meio apenas. A felicidade só depende do meio no sentido das condições materiais de igualdade. As condições subjetivas para a felicidade, e a felicidade é sempre subjetiva, né? Ela só depende de si. Então, os seus interesses individuais têm que ser ouvidos pelos seus pares, pelos seus outros parceiros.
e pela sociedade onde você vive. Se os seus interesses individuais sequer podem ser escutados, então essa sociedade de fato não é sua e quer te anular. Então não basta lutar contra o Estado. Tem que se lutar também contra esse tipo de sociedade. Era isso que, em outras palavras, pregava o senhor Bakunin. Eu vou citar uma frase aqui do Bakunin, da página 31. A negação de sua situação de exploração na sociedade burguesa é também a negação prática de toda a política burguesa baseada na manutenção daquela exploração. O que ele está dizendo? É porque ele podia dizer assim, vou mudar a frase aqui para vocês, a negação prática da política burguesa. Não, ele não fala isso. Ele fala, é a negação prática de toda política burguesa. Ou seja, não há só uma. Tem a política moral, tem a política social, tem a política econômica, tem a política internacional e tem a política de fundação do indivíduo que eles precisam que nós sejamos. Você não tem que obedecer ao outro. Você tem que adotar a ideia de obediência. É pior. E quando você adota a ideia de obediência, você vai passar para o seu filho também que ele precisa obedecer. Porque você adotou a ideia de obediência. Você não foi só um obediente. Você adotou essa ideia. E você adotou essa ideia das coisas mais insignificantes. Não, meu filho, você tem que botar roupa para sair, não pode sair pelado. Mas isso é a política moral da burguesia, não é ou não? Que é esconder seu próprio corpo, ter medo e vergonha de si próprio. E definir um padrão de beleza que oprime todas as outras formas de beleza. Um padrão de sexualidade que oprime e nega todas as outras formas de sexualidade. O Bakunin era um cara que pensava em tudo isso. Nesse sentido, ele era profundo. É por isso que ele usa aqui toda a política. Não é da completude de uma política, mas do sentido de várias. Diga. Sim, nesse sentido, como é que se diz? Para se combater essa moralidade dentro da sociedade produzida por esse Estado, seria através da desobediência civil, né? Que tipo, não exatamente, não se pode nunca furar uma fila. Não, se em determinadas condições, tipo, se eu ver que, puxa, chegou uma pessoa que tem mais necessidade que eu, pode passar na minha frente. E até se tiver outras pessoas atrás de mim, eu vou conversar com essas pessoas. Olha, a gente pode deixar essa pessoa passar na nossa frente por conta disso, daquilo e tal. Porque essa questão de simplesmente não tá a fila, todo mundo mas todo mundo tem suas, como é que se diz, todo mundo tem suas coisas para fazer e tal, não sei o que, beleza, mas se a gente não olhar para o outro que às vezes tem até algo a mais do porquê dele tá tendo que pegar aquela fila, a gente simplesmente não vai progredir como sociedade, a gente só vai estar olhando cada vez para nós mesmos e não tentando ajudar cada um a lidar com suas coisas, sei lá. Eu acho que entra um pouco nisso que o Bakunin está falando. É verdade. Assim, as mínimas coisas, elas podem significar grandes coisas. Por exemplo,
É claro que é natural que onde tenha muita gente, haja uma certa organização para atendimento. Isso é natural. Né? Ainda que não houvesse Estado, né, haveria fila. Né? Tá bem. Agora, essa coisa de você ter reconhecimento do outro, de você olhar para o outro e dizer, não, puxa, a mulher tá com um barrigão da caramba e tá lá no fim da fila, não, entra aqui na frente, não sei o quê. Ou como é em algumas cidades, na Europa e no Brasil, aqui em Florianópolis, lá em Florianópolis, é simplesmente a gentileza no trânsito. Né? O cara tá entrando lá, o cara para todo mundo atrás e ninguém buzina para o outro entrar. Ora, isso a gentileza, ela tem a ver também com essa compreensão do outro. De eu saber que o outro pode fazer coisas, inclusive que eu não gosto, que eu não quero para mim, mas que é um direito dele fazer. É um direito dele ser assim. Desde que, e esse é o corte, ele não explore ninguém. Né? Ele não avilte a liberdade de ninguém. Né? Agora, a moralidade pode aviltar, porque a moralidade é de cada um. Se você não quer ver, meu filho, fecha os olhos. Né? Se você não quer fazer sexo com homem, faça com mulher. Mas não vai perturbar quem faz sexo com homem que faz com homem, mulher que faz com mulher. Se você gosta de nadar com maiô, tu nada. Se tu gosta de nadar pelado, tu nada. Se tu não quer nem entrar na água, tu não entra. Né? Parece, isso que eu estou falando parece tranquilo, normal, mas não é normal. Porque num regime, num lugar onde todo mundo tem que se comportar de tal forma, qualquer comportamento transgride essa norma. E vai ser questionado pelas pessoas que estão acostumadas a ver uma norma padrão. O que nós temos que lutar para estabelecer entre as pessoas é que estas várias formas de existência é possível. E não podemos inibi-las. Nós podemos não gostar, nós podemos não querer, nós podemos discordar. Isso é outra coisa. É diferente de reprimir, de padronizar, de impedir. Você fazer a crítica é muito bem-vinda a crítica. Pô, mas como é que tu vai entrar na água pelada? Você pode fazer essa crítica. Você não pode fazer, mas não pode entrar pelada na água. Isso não. Entende? Isso não. Porque nós também temos que nos acostumar a lidar com as diferentes visões de mundo, de sociedade, de tipo de organização da pessoa. O que nós não podemos, e aí nós temos que nos abster, é de reprimir, seja quem for e em qualquer circunstância. Deixa eu acender a luz aqui, que eu estou ceguinho, eu já não enxergo direito. Preto, e que inclusive ações não exatamente transgressoras da moral, mas tipo que vão de encontro com a moral de certa maneira e com o regime estatal, se tornam inclusive atos políticos, né? Então, essa inclusive é a última parte da nossa discussão aqui sobre Bakunin, porque é claro que o Bakunin tem uma obra extensíssima, tem uma vida extensíssima, a gente não vai poder falar sobre toda essa obra dele. Mas veja, tudo isso que nós colocamos aqui sobre a postura de Bakunin, ela implica o quê? Numa ação determinada. A ação revolucionária do Bakunin nunca implicaria em, feito uma revolução, botar alguém no paredão. Porque é contra-revolucionário, entendeu? Amargar as celas, as prisões. Se você pegar a história dos anarquistas, na Espanha, da Revolução Espanhola, por exemplo,
você não vai ver, não tem cenas onde os anarquistas aprisionam pessoas, soldados antirrepublicanos e metralham eles. Julgam, fazem um julgamento sumário só para constar, e vai lá e metralha os caras. Não, quem faz isso são outros. Os anarquistas não fazem. Por quê? Porque o anarquista ele sabe que isso não adianta. Que isso fere a nossa maneira de olhar o mundo. Nós não podemos matar o outro assim. Nós só podemos usar da violência por autodefesa. Se o inimigo está submetido, não há razão para matá-lo. E, ao contrário de aprisioná-lo, nós queremos que ele viva entre nós para aprender como somos, para acabar com esse rancor em relação a nós. Para compreender que ele é bem-vindo, desde que ele não queira explorar ninguém. Então, o que Bakunin, apesar da força rebelde, Bakunin pegou em armas várias vezes, né, em vários países, os bakuninianos, e o Bakunin em particular, sempre pregaram que a morte e a violência não é solução para a paz. Não é. Você só pode manter um poder ganho pela força. E a força só pode ser de cima para baixo. Não pode ser de baixo para cima. Então, isso implicava o caráter da revolução, que é muito mais insubordinação e rebeldia do que revolução no sentido tradicional. Porque a revolução no sentido tradicional quer fazer aquilo que Bakunin condena, que é política. Quer estabelecer um padrão único, uma filosofia única, um poder único, um Estado único. Né? E esse era, de fato, essas eram, de fato, as principais divergências, e continuam sendo, entre os anarquistas e os comunistas. O Bakunin, inclusive, dizia que não havia muita diferença entre Marx e Bismarck. Bismarck é o fundador do Estado alemão. Porque ambos queriam um Estado forte, único, e pan-germânico, né? Porque todo Estado tende... o Estado só não ocupa os outros porque ele não pode. Senão ele ocupava. Olha aí, a gente está vendo os Estados Unidos, a Arábia Saudita, né? A Rússia. Tem sempre um processo de expansão vinculado às suas necessidades econômicas, políticas e sociais. Todo Estado é, enfim, imperial. Ou vai fazer esse império através da força aplicada à guerra, ou vai fazer através da sua força econômica, né? Social, política e moral. Que é o caso dos Estados Unidos, da China, né? no mundo asiático, e da Rússia, né? E da União Europeia. Todos eles lutando entre si pela prevalência ali dos seus interesses sobre os outros. E toda guerra, e me perdoe aqui alguns anarquistas que têm falado a favor do Putin, porque a Ucrânia está cheia de nazistas, blá, 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 blá. Toda guerra coloca um operário russo contra um operário ucraniano. Toda guerra coloca o explorado russo contra o explorado ucraniano. Quem morre na guerra é a classe trabalhadora, são os pobres, são os fudidos. Porque os generais, os presidentes, continuam em seus gabinetes quietinhos, né, fazendo negociatas
que tem muito mais a ver com o perfil econômico da sua classe burguesa, né, e os interesses da sua classe burguesa, do que os interesses daqueles que estão morrendo na guerra, seja lá qual for. Essa é a nossa opinião. Com isso, a gente termina. A gente não termina, a gente para, né, de falar especificamente do Bakunin. Espero que eu tenha conseguido dar uma ideia, e claro que essa ideia é sempre minha, né? Porque, afinal de contas, né, não existe só uma pessoa que fala e tem, né, a ideia de Bakunin, tal. Outros têm outras ideias, né? Não existe. Toda vez aqui, eu falei desde o início, ó, essa é a minha versão, né? A minha versão dos meus estudos sobre Bakunin, sobre Proudhon, sobre o anarquismo. Você vai pegar outras correntes anarquistas, vão focar em outras questões, né? Tão verdadeiras quanto essas. A questão que, na verdade, não existe. O que existe é interesse político. Considerando que eu sou individualista, né? Então, toda marca da minha análise tem essa marca do individualismo militante, o individualismo, né, coletivo, se é que dá para falar desse jeito. Tentei